eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, no capítulo de número 14. Evangelho segundo João, capítulo de número 14. E versículo de número 27. Evangelho segundo João, capítulo de número 14, versículo de número 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Evangelho de João é dos 4 evangelhos aquele talvez de maior preferência no meio de toda a cristandade. Isso porque João nos apresenta o Senhor Jesus de uma maneira não apenas doce, não apenas de uma maneira que você sente Jesus tão próximo. É mais que uma narrativa, é de fato um grito de um testemunho. Ele apresenta Jesus como Deus, Deus encarnado e Deus presente, acima de tudo, presente. Porque quando se fala presente, está implícita a ideia de que Ele não está ausente em nossas vidas, de que Ele está presente, de que Ele está próximo, de que Ele está envolvido com cada um de nós. João escreve o seu evangelho já no outono de sua vida. Ele seguiu ao Senhor Jesus, possivelmente sendo o mais jovem entre os discípulos de Jesus, e estranhamente, se era tão jovem quanto imaginamos, se tornou apóstolo. Muitas coisas na vida de João foram desafiadoras. E escrever esse evangelho, já, segundo os estudiosos, após os seus 80 anos, João fala das coisas que mais impressionaram o seu espírito, que mais impressionaram, que deixaram marcas impossíveis de se apagar em sua alma. João relata, por exemplo, a oração que nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus, que foi uma oração que Jesus o fez do local da ceia, o chamado cenáculo, até ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, enquanto Jesus caminhava, e a Bíblia diz assim, João relata, erguendo os seus olhos aos céus, orou. Essa oração marcou João. Então, todas as palavras que aqui estão escritas, inspiradas pelo Espírito Santo, são palavras que marcaram profundamente a memória e a vida do apóstolo João. E, por isto mesmo, o Evangelho de João tem mais de 2/3 de seu conteúdo versando sobre os últimos momentos de vida de Jesus Cristo, sua última semana, seus últimos
momentos na cruz, sua morte, sua ressurreição. O Evangelho de João se dedica de uma maneira intensa às palavras que Jesus falou aos seus discípulos nos derradeiros momentos, naqueles momentos que antecediam sua crucificação. E sendo Jesus consciente do que lhe sucederia, ele deu palavras aos seus discípulos extremamente importantes. E essas palavras que aqui estão contidas, capítulo 14, capítulo 13, inclusive, 15, 16, 17, elas estão num momento em que Jesus celebra a ceia, em que Jesus está ministrando uma ceia que, pelo que entendemos, ele já havia ministrado antes, a ceia pascal com os seus discípulos. Mas o próprio apóstolo Paulo diz, depois de haver ceado, depois de ter celebrado todo aquele momento da ceia pascal, nós celebramos uma ceia, mas o interessante é que a ceia do Senhor, que nós chamamos de a Santa Ceia, ela sempre foi celebrada nos primórdios da igreja, depois de uma outra ceia, que era chamada ágape, que era uma comunhão. Se nós fôssemos celebrar a ceia exatamente como ela era celebrada pela igreja nos seus primórdios, nós tínhamos que estar aqui com todas as crianças, com todos os nossos familiares, amigos e vizinhos que convidaríamos, estaríamos aqui fazendo um grande ágape, uma grande comunhão, uma koinonia, como a Bíblia assim chama. Estaríamos comendo, estaríamos bebendo, estaríamos festejando, estaríamos rindo, estaríamos conversando. Tanto que isso era verdade que o apóstolo Paulo, no próprio capítulo que fala sobre a ceia do Senhor, no capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala, e nisso eu não vos louvo, porque há quem coma e há quem passe fome, há quem se embriague. Então, havia, de fato, uma festa e havia os exageros de uma festa. E Paulo coloca tudo ordenado, organiza tudo, repreende o que deve ser repreendido e chama de volta aquela celebração, a celebração que Cristo estabeleceu. Depois da ceia, Cristo disse, em memória de mim, façam isto. Não importa quantas ceias vocês possam ter, não importa quantos momentos vocês possam ter, não diminuindo esses momentos, valorizando esses momentos até, mas em memória de mim, não deixem de fazer. Não deixem de fazer isso, não deixem de tomar o pão, não deixem de tomar o cálice, não deixem de celebrar a minha morte até que eu venha, até que eu volte. Não deixem de fazer isto. E Jesus, então, com seus discípulos, começa a falar da sua morte. E, juntamente com sua morte, fala das grandes dificuldades que eles passarão por serem seus discípulos, por levarem o Evangelho. Jesus fala sobre por minha causa. Será por minha causa, minha única causa, será minha culpa, minha máxima culpa, será por minha causa. Por minha causa vocês serão perseguidos, por minha causa vos maltratarão, por minha causa vos meterão em prisão, por minha causa, é por minha causa. Não é culpa de vocês, é por minha causa. Interessante isso que Jesus faz aos seus discípulos e fala aos seus discípulos. E dentro do contexto do que ele fala, que ele disse, eu serei tirado
do vosso meio. Por um pouco de tempo vocês me verão, e por mais um tempo vocês não me verão. Mas eu rogarei ao Pai que Ele vos envie Consolador. E os discípulos ficavam naquela situação estranha que um momento Jesus lhes dizia: vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Se orarem ao Pai em meu nome, crendo, não importa o que vocês venham a pedir, vos será feito, será realizado. E por outro lado, Jesus dizia: mas vocês vão sofrer. Sabe, eram tantas palavras animadoras e encorajadoras, e ao mesmo tempo desanimadoras. Imagine Jesus conversando com você, dizendo: meu filho, eu tenho uma grande obra para você. Eu tenho um grande sonho para você. Eu te levarei a coisas inimagináveis, inacreditáveis. E para que eu te leve ali, você vai sofrer. E você diz: você me ama ou me odeia? Senhor, o que é isso? Que palavra é esta que o Senhor me dá? Hoje a igreja não fala com a mesma realidade, verdade e sinceridade que Cristo falava aos seus discípulos. Porque me parece que nós muitas vezes, porque eu me considero igreja, então somos nós, pensamos o que nos agrada. E as palavras que não nos agradam, nós comodamente a colocamos num canto. Eu não digo que nós somos tão terríveis de cortá-la da Bíblia, apenas não mencionamos. E quem sabe, não mencionando, ninguém perceba que exista. E nesse momento, quando fazemos isso, as pessoas têm algo que elas não têm uma visão, elas têm uma ilusão. E quando elas têm uma ilusão, diante da ilusão, mais cedo ou mais tarde, elas viverão uma decepção. Porque não existe decepção sem primeiro existir uma ilusão. Esse ambiente de Copa é tão interessante porque, obviamente, que cada nação, e principalmente as nações que já experimentaram a sensação de serem campeãs, elas nutrem cada uma a sua ilusão. Eu não estou dizendo que nós não vamos ser vitoriosos, mas eu estou dizendo que nós também nutrimos nossas ilusões. E às vezes nós falamos assim: bem, o Brasil não está tão bom, mas nós merecemos isso. Ou você diz: não, mas o Brasil vai. O Brasil vai. Eu fiquei imaginando Los Hermanos, né? Coitadinhos, não é fácil. Coloque-se no lugar deles. Coloque-se no lugar deles. E mesmo Portugal, que não tinha lá essas seleções tão assim, e não é pouca coisa, porque Portugal tem seu valor e tudo, mas você olha uma situação como aquela, e não diminuindo em nada o Uruguai, pelo amor de Deus, e saiba do seguinte: eu não sou dos de futebol, eu consegui dormir enquanto o Brasil foi campeão, eu dormi, todo mundo estava lá na igreja, e quem estava deve se lembrar, gritando e tudo, e eu dormi. Então, o futebol não é a minha praia, nunca foi, e não é que eu não seja com o coração verde e amarelo. Eu considero que o meu coração tem outras cores também, mas verde e amarelo, eu sou verde e amarelo. Mas talvez, por não ser tão ligado ao futebol, eu veja com os outros olhos.
E uma das coisas que sempre me preocupa nesses ambientes atléticos se chama soberba. Porque quando nós entramos soberbos, é metade da derrota já garantida. Essa que é a verdade. Se confiança é metade de uma vitória, excesso de confiança, é interessante, algo que faz bem, pode, de repente, fazer mal. Porque no excesso de confiança, e eu creio nisso, surgem descuidos. E nos descuidos surgem os erros. E dos erros surgem os fracassos. Então, nós também temos que compreender essa mensagem de Jesus, que Jesus, ao mesmo tempo que nos dava total confiança, nos trazia de volta a uma realidade. E às vezes era tão realista, por quê? Porque Jesus nos fala a verdade, e Ele mesmo, no seu discurso, Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, e eu sou a vida, nesse mesmo discurso. Falando de coisas difíceis, falando de momentos difíceis, falando de grandes dificuldades, Ele iniciou, inclusive, o seu discurso, dizendo, como Ele diz aqui no versículo 27, não se turbe o vosso coração. Quando o coração se turba, ele se conturba. Então nós ficamos perturbados, conturbados, assolados, angustiados. Por quê? Porque o que se avizinha de nós não é algo tão bom assim. E se Jesus queria transmitir paz aos seus discípulos, não me parece que o discurso estava tão apropriado, pelo menos para o nosso gosto, mas Jesus traz paz com realidade. Ele diz: eu não trago uma paz enganadora, eu trago uma paz verdadeira. Isso faz toda a diferença. Entenda o seguinte, muitas vezes Jesus nos ensinava, e Ele continua nos ensinando, e deveria ser a nossa didática ao ensinar, Ele nos ensinava mais com atitude do que com palavras. E aquele que está falando aqui, Jesus, é o mesmo que dormiu no barco, na tormenta, na tempestade. Meus irmãos, se existe uma coisa que, perdoe-me dizer, todos nós deveríamos aprender, é dormir na tempestade. Não é fácil dormir na tempestade. Não é fácil. Quantos têm a experiência de o sono ser roubado? Quantos têm a experiência de não conseguir descansar? Porque uma alma não descansa, o corpo vai com a alma e não descansa também. Porque estamos conturbados, perturbados. O nosso coração se turbou. E Jesus disse aqui: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque os dias vão ser ruins. Mas não se turbe. Durma na tempestade. Encoste tua cabeça, como Jesus, no Evangelho de Marcos, diz que Jesus dormia na tempestade. Mas sabe, não é porque era tempestade que Jesus não buscasse um conforto. Porque dormir na tempestade com a cabeça em qualquer lugar pode ser muito, não só perturbador, mas incômodo, porque pode ferir. Jesus procurou conforto, porque a Bíblia diz que Jesus dormia com a cabeça num travesseiro. Deixe-me colocar isso numa outra maneira de falar, que já o disse, e espero que você tenha percebido. Não durma na tempestade com a tua cabeça em qualquer lugar.
Porque às vezes nós, na tempestade, até dormimos, mas a nossa cabeça está onde ela não deveria estar. A nossa cabeça está apoiada aonde ela não deveria apoiar-se. E o que acontecerá? Nos solavancos inevitáveis de uma tempestade, nós vamos nos ferir. Nos solavancos inevitáveis de uma tempestade, nós podemos até sangrar. Por quê? Porque a nossa cabeça não está num lugar confortável. A Bíblia diz que quando você tiver problemas, assim está escrito na Bíblia, vai consultar o travesseiro. E a Bíblia ainda acrescenta que Deus nos fala através de sonhos e de visões. E para que eu sonhe, embora muitos sonhem acordados, uma premissa necessária é que eu durma. E, mais do que isso, a Bíblia diz, porque os seus, Deus dá enquanto dormem. Sabe, se no meio da tempestade eu não durmo, eu diminuo a força desse versículo que Deus me dá enquanto eu durmo. E se nada posso fazer, é como se diz, se algo não tem remédio, remediado está. E isso é uma frase, embora da cultura popular, ela é tão fenomenal que ela chega a ser quase de Sherlock Holmes, que diz, se todas as probabilidades não são verdadeiras, o improvável é o provável. Então, nós que vivemos esta realidade, porque todos nós entendemos o que Jesus disse, nesse mundo, vocês vão passar por aflições. Mas Jesus acrescenta, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, nessa manhã de domingo, não é que eu queira desanimá-lo, em forma nenhuma eu desejo isso. Mas eu quero dizer algo, aprenda a dormir na tempestade. E você encontrará algo extraordinário na sua vida. A minha pergunta é, por que Jesus dormiu na tempestade? A primeira coisa que vem ao meu coração, para nos dar exemplo. Porque muitas coisas que Jesus fez, se você parar para pensar, você dirá, mas não precisava fazer. Jesus jejuou. E por que jejuava? Se jejuar é mortificar a carne. E se ele não tinha pecado, para que mortificar a carne? Então, por que Jesus jejuou? Entre outros motivos, para que eu jejuasse. Ele jejuou. Jesus orou, e se orar é ter comunhão com o Pai, e o Pai e Jesus eram o mesmo, e por que Jesus orava, e orava mais do que qualquer um de nós? Para que eu orasse. E por que Jesus dormiu no barco? Nós podemos falar a mesma coisa, para que eu aprendesse a dormir na tempestade também. Mas um dos motivos que Jesus dormiu na tempestade é que ele se cansou fora da tempestade. E quando você está extremamente cansado, sono é uma coisa interessante, que chega a um ponto que ou você dorme ou você apaga, porque você dorme. Porque já não existe mais como lutar contra o sono. E a Bíblia diz que Jesus, tendo atendido a toda a multidão, disse aos seus discípulos, vamos. E a Bíblia diz, e eles o levaram como ele estava. O tomaram como ele estava. Isso, na sua forma grega, significa dizer, eles o levaram na condição que Jesus estava, que Jesus estava fisicamente esgotado. Ele se dá e se deu por completo. Quando a Bíblia nos diz, amai-vos, e amai-vos como eu vos amei, a Bíblia também acrescenta, amai-vos até desfalecer. Isso é,
Leve o seu amor, leve os extremos do teu amor, leve a dedicação do teu amor, porque amar, meu irmão, é bom, é gostoso, mas amar cansa. E você dirá, como cansa? Amar cansa, porque amar é dedicação. E não é o ato em si de amar, mas é o dedicar-se que cansa. E uma das coisas que se cansa no ato de dedicar é não desistir daquilo ou daquele a quem você se dedica. Porque há gente que ama e é receptiva, mas há gente que ama e não é tão receptiva. E a gente que ama e não é nada receptiva. E a gente que é amada por você e, ao contrário, nem não ser receptiva, que é algo que fere, mas é ofensiva. Então, nós enfrentamos as augúrias do amor. As augúrias do amor. Quando você necessita repreender um filho, a Bíblia diz que o pai repreende o filho por um motivo, porque o ama. E o disciplina pelo mesmo motivo, porque o ama. Ele primeiro repreende. É o que a Bíblia diz, aquele que ama o seu filho, o repreende e o disciplina. Não o disciplina primeiro para repreender depois, o repreende primeiro para disciplinar depois. Porque se alguém é repreendido e atende à repreensão, para que a disciplina? A disciplina é um instrumento quando a repreensão não é o suficiente. Deus primeiro, graças a Deus, nos repreende, e uma vez que não atendamos, nos disciplina. Deus não nos disciplina para nos repreender. Imagine que tudo que Deus fizesse na nossa vida, Ele primeiro nos castigasse, para depois nos repreender. Não tinha alma vivente nesse mundo. Mas não, Deus primeiro nos repreende. Não faça isso. Só que essas coisas também exaurem. Quando nós... E você sabe, uma das coisas que eu acho interessante com criança é que você pode falar 20 vezes com ela, e 20 vezes ela fará o errado, mas você tem que falar as 20 vezes. Existe algo em psicologia tão interessante que é sobre a palavra que o filho, especialmente o filho adolescente, ele contesta, e que o pai lhe diz, é assim a vida, é isto a vida, é isto, e o filho diz, você não sabe nada, você não tem ideia de nada, e tudo mais, você fala isso por causa disto, por causa daquilo, e o pai deve, é isso que a psicologia ensina, insistir, falar, persistir, literalmente, lutar, continuar falando, e o filho continuar negando. E existe uma coisa que essa palavra fica na pessoa, fica dentro dela. E então, o estudo que é feito, e é muito interessante, é que um dia esse mesmo filho chega em casa. Ele ouviu, talvez no ambiente acadêmico, uma palestra de um desses filósofos, historiadores, e essa gente que hoje dá para, graças a Deus, está dando palestras por aí. E ele ouve aquilo e chega em casa e você não tem ideia do que eu ouvi hoje. Você não tem ideia. Eu ouvi algo que mudou a minha vida. E o pai diz assim, o que você ouviu? E ele fala exatamente o que o pai insistiu com ele. E que ele sempre diz, você não sabe de nada. Você não entende nada. Mas agora que o outro falou, mas aquilo estava nele, interiorizado nele, há uma sintonia e, de repente, parece que, como uma experiência religiosa, ele
tem uma revelação. E nessa revelação ele diz, meu Deus, eu nunca percebi isso. E o pai olha para ele, e não é a hora do pai dizer, mas eu te disse isso a vida inteira. É a hora do pai dizer, mas eu concordo. Porque na hora que você concorda, você tem uma vitória. Ele concorda com você. É não levá-lo justamente à rebeldia do passado. E é isso que Deus faz conosco. Deus fala conosco, Deus nos repreende, não no sentido apenas de nos arretar, porque a repreensão não é só arretar, mas nos instruir, nos alertar, mais alertar do que arretar. E Deus nos alerta, nos fala, e no momento que um dia nós vamos e temos aquilo, Deus diz, mas eu concordo com você. É exatamente isso que você deve fazer. É por aí que você deve andar. E dessa maneira, Deus alcança em nós. Jesus não ocultou a verdade, não nos oculta a verdade. Mas o que Jesus nos diz é, olhe para frente, olhe com olhos de fé. Sabe do seguinte, eu tenho um propósito maior, esse barco não vai afundar. Esse barco não vai. Os discípulos acordaram Jesus aflitos, sobrecarregados da luta contra o mar e disseram, Senhor, o Senhor não se importa. E quantas vezes nós chegamos para o Senhor e há pessoas que ficam muito indignadas com essa postura, que gritam para Deus, Senhor, o Senhor não se importa. Porque às vezes parece que Deus não se importa. Às vezes parece que Jesus não se importa. Que Jesus estava dormindo ali. E ele disse, como é que ele consegue dormir? Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, você ter paz, às vezes o que vai mais perturbar as pessoas não é o problema, é a tua paz. É a tua paz. Não é as dificuldades ao redor, a pessoa se irrita com você, porque você tem uma paz, você tem uma felicidade que irrita o outro. E tem gente que é tão feliz que irrita. Irrita. Você olha, você vai, como você consegue? Tipo assim, você não podia estar tão tranquilo, você não podia estar tão em paz, você não podia isso. Não pense que por você ter paz, você será admirado. Não pense que por você ter paz, você não será julgado. Não pense que por você ter paz, você não será condenado. Às vezes você é um alienado. Quantas vezes as pessoas de fé, a primeira coisa que o outro olha para ele e diz, coitado. É um iludido. Não é realista. Não enxerga. E você não deve condenar as pessoas por pensarem isto. Porque no lugar dela você faria igualzinho. É que existe algo que sai do racional. Sabe, eu disse esses dias, muitas vezes de madrugada, eu e Luciana conversamos. Porque essas coisas de casal, né? A madrugada foi feita para dormir, não sei porquê, foi feito para conversar. E aí se conversa, o que o dia inteiro não se conversa. A gente pode estar, eu e Luciana temos o privilégio de ter, desde que nos casamos, nós temos uma intensidade grande de proximidade. Nós estamos juntos o tempo inteiro. De vez em quando ela deve ficar até cansada, né? Mas nós estamos juntos. E na madrugada, às vezes, ela pergunta, e eu disse uma coisa para ela, sabe, uma das coisas que me admira em Pedro, eu sempre digo, Pedro tem uma coisa que toca em mim, porque Pedro é gente. Sabe, Paulo é meio assim,
querubim da guarda. Paulo é meio celestial, não sei. Paulo é muito certo, sabe, essas pessoas muito certas, tudo muito correto, a resposta sempre é correta. Paulo, posso fazer qualquer coisa? Você pode todas as coisas, mas nem tudo convém. Como é que o camarada dá uma resposta tão perfeita dessa? Isso é um negócio assim, tipo assim, você trabalha onde? No escritório central, do lado de Jesus Cristo, lá no céu, porque é brincadeira o que Paulo responde. É brincadeira. Paulo diz, as coisas boas eu não faço, e as ruins eu faço, mas não se preocupe, ele realiza em mim tanto querer quanto concretizar. E você fica, meu Deus, é verdade. E eu aqui. Agora, Pedro, não, Pedro é daqueles camaradas que uma hora fala uma coisa que você diz, meu Deus, como ele conseguiu falar isso? E na outra hora ele fala uma coisa que você diz, meu Deus, pelo amor de Deus. Como ele fala? Porque esse é Pedro. Pedro é gente. É como a diferença no Velho Testamento de Moisés e Davi. Moisés é aquele tipo, Jesus está num pedestal, mas Davi mente, Davi adultera, Davi mata, Davi faz uma coisa que você fala, não. Mas é Davi. É Davi. E mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele tem aquele jeito todo de Davi, que você se apaixona por Davi, porque você se vê nele. Você se apaixona por Pedro, porque você se vê em Pedro. E já com outros é um pouco mais distante, mas com eles você se vê ali. Não, eu faria isso como Davi. E tem coisas que Davi faz que só Davi faz. Que só Davi faz. Tem coisas que Pedro faz que só Pedro faz. Como Jesus, quando apareceu aos discípulos andando sobre as águas. Meus irmãos, os discípulos gritaram, é um fantasma. Aí você diz, como é que eles podiam crer mais num fantasma do que num milagre? Mas é porque, eu volto a dizer, era gente. Era gente. E estavam com medo. E o interessante para mim é que eles estavam no meio de um problema e tiveram mais medo da solução que do problema em si. E assim é conosco. Às vezes, quando a solução vem para nós, a solução é tão estranha que você tem medo da solução, porque ela é sobrenatural. E você diz, não, mas não podia ser uma coisa mais aceitável, ou mais natural, tinha que ser tão sobrenatural. Agora Pedro não, Pedro fala, simplesmente fala. A Bíblia diz que ele nem sabia o que estava falando. Ou seja, eu chego à conclusão, como Pedro fala, sem saber o que estava falando, Pedro não estava pensando. E esse é o nosso, a gente pensa. E eu não estou contra você pensar, pelo amor de Deus. Mas é que em algumas situações, fé não dá para pensar muito. É tipo casamento, gente. Você acha que alguém pensa quando casa? Vamos ser realistas. Você está apaixonado. Você está... O celebrante pode falar o que quiser. Você comerá tijolo. Você diz, como? Como tijolo? Porque você quer casar. Você quer casar. Você não pensa muito. Você pensa em que você quer casar. Você quer casar. Então, são ditos os votos. Você imagina, esses votos que nós fazemos são macabros. São macabros. Na alegria e na tristeza. Né? Diz, na saúde e na enfermidade. Você olha para o camarada assim, parece o Drácula falando com você. Enfermidade. Na riqueza. Eu entendo uma pessoa dizer amém para a riqueza, mas quando diz na pobreza, e a gente diz amém para tudo. E ainda o voto fatal, né? Até que a morte os separe. Amém. Amém. Tudo mais. Eu falo, pensou em alguma coisa? Não, porque foi um ato de fé. Se pensar muito, não é muito
tem muito a ver. E Pedro anda sobre as águas, porque Pedro disse, se és tu, manda que eu vá e eu irei. E Jesus diz, vem. E sabe o que Pedro fez? Você sabe, porque leu a Bíblia. Foi. Meu irmão, eu admiro Pedro. Eu nunca andei sobre as águas. Você já andou? Eu nunca andei. Então, eu admiro Pedro. O pessoal fala, afundou. Afundou, mas andou. E eu, que nunca afundei, mas também nunca andei. E isso é que é o problema na vida, que as pessoas criticam quem afunda. Mas elas mesmo nunca andaram. E Pedro só afundou porque andou. E enquanto andou, eu digo, creu. E desculpe-me, eu espero não levar ninguém a um pensamento equivocado. Mas que, de fato, pensar, eu acho que não pensou muito, não. Creu. Ou creu mais do que pensou. Creu. Jesus disse, sou eu vou. E fui. Não é nem vou, fui. Já estava com o pé. Cada um imagina como quer. Porque é a liberdade que a Bíblia nos dá. Mas eu imagino Pedro já com o pé para fora. E dizendo, estou indo, Senhor. E começou a andar, mas começou a ter um vento contrário. E aí, Pedro, começou a fazer o que todos nós fazemos. Ele pensou. Ele começou a pensar e começou. Eu esperava, eu não sei o que você espera, que uma pessoa, imagine você viver um milagre. Mas um milagre não é um milagre assim, estava com uma dor aqui e ela sumiu. Pô, graças a Deus, eu também creio que isso é um milagre. Mas um milagre daqueles, a pessoa, o cego viu. Eu esperava que uma pessoa como Pedro, vivendo um milagre tão extraordinário, caminhando sobre a água, o que você espera que uma pessoa vivendo um milagre cresça no milagre, se empolgue no milagre, fortaleça a sua fé no meio do milagre? Mas acontece que ele começou a dizer, digo eu, não é a Bíblia não, sou eu, me pondo no lugar de Pedro, mas o que é que eu estou fazendo? Jesus está andando, mas Jesus é Jesus. Quem eu penso que eu sou? Isso não pode acabar bem. Isso não pode acabar bem. E quando você começa a crer que isso não pode acabar bem, sabe, normalmente não acaba bem. Eu vou afundar. E há uma frase na Bíblia que diz, seja feito conforme a sua fé. Se você começa a crer que vai afundar, e você pode ver que pela primeira coisa que ele faz, quando ele percebe que vai afundar, é, Senhor, socorre-me, ajuda-me, socorro. E nisso eu também acho maravilhoso, que, meu irmão, a nossa fé às vezes falha. E quando ela falhar, não tenha vergonha de gritar por socorro. Não tenha o orgulho de dizer, não, eu não falho. Não, porque nós falhamos. Nós temos que aprender a receber a paz do Senhor. Mas a paz do Senhor não quer dizer que nós não vamos ter a dificuldade. A paz do Senhor quer dizer que mesmo no meio das dificuldades, nós vamos estar com a cabeça no lugar certo. Nós vamos estar em paz. E eu termino dizendo, Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Há duas maneiras de você entender isso. A primeira coisa é que a paz que eu vos deixo é a minha paz. Mas a segunda maneira que eu acho ainda mais maravilhosa é que eu deixo-vos a paz. A paz, de uma forma genérica. E além desta paz, eu te dou a minha paz. É paz em dose dupla, se não maior. Porque além da tua paz, de você estar em paz,
a paz de Cristo ainda é com você. E se você tem paz em dobro, eu espero que você tenha paz de sobra. Amém? Que talvez a paz, na medida certa, não seja o suficiente, mas em dobro eu desconfio que dá e sobra. E é isto que Jesus disse: eu não dou a minha paz como o mundo a dá. No mundo a paz existe quando a guerra termina. Salomão foi rei de paz, porque Davi foi rei de guerra. E Davi guerreou tão bem guerreado que deu como herança a Salomão que não tinha mais filisteu para contar a história. Então Salomão pôde ter paz. Pôde ter paz. Às vezes as nossas guerras não é para que nós alcancemos paz, mas é para que os nossos filhos tenham paz. E qualquer pai, se o seu filho vai ter paz, você diz: eu passo pela guerra com um sorriso. Porque o importante é o meu filho ter paz. E se nós, a Bíblia diz que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quando eles nos pedem, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará do Espírito Santo. E nesse contexto que Jesus disse: deixe-vos a paz, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo da promessa. Sabe por que temos paz? Porque temos Consolador que está conosco, o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, eu não quero dizer que você não terá problemas, eu não quero dizer que você não passará por dificuldades, eu quero dizer que você passará pelos seus problemas, eu quero dizer que você passará pelas suas dificuldades, eu quero dizer que você sobreviverá a tudo isso, porque Jesus nos disse: deixe-vos a paz. Você vai vencer, você vai triunfar, você vai seguir. Os problemas, as dificuldades, os dias tenebrosos, as tempestades vão ficar atrás, mas eu novamente advirto: deixa a tua cabeça aonde ela tem que estar. Deixa a tua cabeça no travesseiro. Deixa a tua cabeça no lugar confortável. E o Consolador significa o Confortador. Tenha a tua cabeça no Espírito Santo. E eu te garanto que a tua cabeça não vai bater no lugar duro. Que a tua cabeça não vai se ferir. Que a tua cabeça não vai se abrir. Porque o Confortador está com você. E se Ele é confortador, se Ele é consolador, Ele é encorajador. E se Ele é encorajador, Ele é fortalecedor. E como o dormir nos renova, e se nos renova, nos fortalece. Você confortavelmente será fortalecido e terá energia para um novo dia. Não importa a tempestade, durma com a cabeça no lugar certo. Deus Todo-Poderoso, eu entrego esta humilde palavra e eu te peço que o Senhor ajude a todos nós a estarmos com a cabeça no lugar certo. Senhor, é tão fácil estar com a cabeça no lugar errado, porque há tantos lugares errados para a cabeça estar. Mas se tivermos o travesseiro e nos apoiarmos sobre ele, ainda que não seja o lugar ideal, haverá conforto, haverá consolo.
não nos feriremos. Por isso, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos no nome de Jesus Cristo. Dá-nos esse conforto, dá-nos esse consolo. Dá-nos a tua paz. Dá-nos a tua paz, no nome de Jesus Cristo. Amém.